São as horas mais 45 minutos, nós ouvimos Tá Chorando Por Quê? Canção com Preto no Branco. E eu recebo nesse momento aqui no estúdio a minha querida amiga, já foi minha professora de religião também, anos atrás, não sei se você lembra, Rosinha Oliveira, que é líder do Ministério da Mulher na Igreja Adventista para a região central e é também terapeuta familiar. Bom dia, Rosinha. Bom dia, Isael. Bom dia aos ouvintes. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, tratando um tema bem relevante hoje em nossa sociedade, no nosso contexto que vivemos. E Rosinha, você tem uma grande experiência, não é? Se puder só chegar um pouquinho mais perto aqui, assim acho que o microfone vai captar melhor. Uma grande experiência em relação ao contato com as famílias, contato relacionado ao marido e mulher, também à educação de filhos. E a Rosinha vai estar com a gente ao longo deste próximo mês, desse mês de outubro, sempre às quartas-feiras, falando então um pouquinho sobre esse relacionamento, como que ele pode ser melhor, não é? Em termos verbais, emocionais, físicos e espirituais, né, Rosinha? Isso aí, Isael. Você sabe que a gente pesquisa em alguns livros, eu gosto muito da leitura de temas semelhantes a esse, né? Sobre casais, família, educação de filhos, enfim. Tem um livro bem interessante chamado Casamento, Princípios Bíblicos e Teológicos, do pastor e doutor Elias Brasil de Souza, que ele diz que isso é real, né? Deus instituiu o casamento para a satisfação das mais profundas necessidades humanas de amor e apreço, autoestima e intimidade sexual. E se nós analisarmos também, a Bíblia começa e termina fazendo alusão a casamento, né? Começa com o casamento e encerra também fazendo menção ao casamento. Mas hoje eu quero destacar algumas coisas interessantes. Eu sei que são 4 que a gente vai discorrer aí durante o mês, 4 pilares, né, ou ingredientes necessários na estrutura familiar. E eu quero destacar hoje o primeiro pilar, que é a relação verbal. É impossível você ter um bom relacionamento se você não tiver um DR, como todo mundo comenta, né? Mas uma discussão no relacionamento, uma postura com diálogo, né? Uma atitude com diálogo, isso é importante. Eu quero destacar algumas coisas dentro do relacionamento verbal. Por exemplo, não temos dúvida que para nós vivermos em família e sermos bem-sucedidos em nosso relacionamento, nós temos que aprender a nos comunicar com perfeição. Deus fez seres comunicativos e quando nós aprendemos a usar esta ferramenta, certamente haverá sucesso em toda a nossa vida, principalmente na vida conjugal. A comunicação é um caminho para unir totalmente as pessoas e fortalecer os relacionamentos. Comunicação efetiva é a forma correta de viver uma só carne. Comunicação, ela vem do latim comunicare, que significa literalmente pôr em comum. Então, comunicação é convivência, vida compartilhada, consenso espontâneo entre indivíduos. Consenso é o acordo e entendimento. Então, o objetivo da comunicação é o entendimento entre as pessoas. E ao aplicar esses conceitos na vida conjugal, constataremos o quanto é importante haver comunicação efetiva para se conseguir uma vida em harmonia no lar, atitudes a serem evitadas. E o segundo ponto, dentro do relacionamento verbal, da comunicação, nós precisamos evitar algumas coisas importantes. Por exemplo, não fazer críticas destrutivas. A Bíblia deixa claro um verso muito interessante em Efésios 4:29, que diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. Ninguém gosta de receber críticas, né? Principalmente quando fazemos críticas que não edificam. Certas pessoas, elas proferem palavras que se tornam um caminho de desmotivação para os outros. Evite imputar culpa sobre o outro. Frases desse tipo devem ser abolidas. Você não presta, você nunca vai ser alguém na vida. Jamais deveríamos usar frases como essa. Outro ponto importante também, não seja implicante, né, dentro do relacionamento verbal. Provérbios 10:19, o sábio Salomão deixa muito claro quando ele diz assim: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que refreia os seus lábios é prudente. Olha que interessante, né? Às vezes a gente fala muito e acaba falando coisas que não deveríamos. A boa comunicação não é falar muito, mas ser perfeitamente entendido. Dessa forma, nós devemos evitar conseguir nossas vontades por implicância e por pressionar nossos familiares. O outro ponto importante dentro do relacionamento verbal, da comunicação, não devemos revidar. Não revide.
A Bíblia também deixa claro sobre isso. Romanos 12:17 diz assim: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas dignas perante todos os homens. A reação natural de qualquer pessoa é revidar suas ofensas, mas não deve ser assim na família cristã. Este é um princípio básico do cristianismo, pagar o mal com o bem. Às vezes a gente quer muito ter razão, né? Mas eu gosto muito de uma frase. Eu ouvi certa vez que uma pessoa falava assim: é melhor você ser feliz do que você ter razão. Né? É mais importante você ser feliz do que ter razão. Outra coisa importante também, outro item importante dentro do relacionamento verbal: não use o silêncio como arma. Normalmente os casais têm essa postura, né, quando não concordam com alguma situação. A Bíblia também fala sobre isso. Provérbios 17, 27 e 28 diz assim: quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é o homem de inteligência. Até o astuto, quando cala, é tido por sábio, e que cerra os lábios também por sábio. Mas já vimos que até o silêncio é uma maneira também de comunicar. E por ser interpretado, às vezes de maneira bem diferente, quase sempre de maneira negativa o silêncio age. Portanto, é mais sábio explicar ao outro que você deseja ficar em silêncio, mas que essa atitude não seja por muito tempo. E por fim, não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira, né? Isso é importante. A Bíblia retrata isso. Efésios 4:26 diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso é um texto bíblico, é uma orientação de Deus para nós. Paulo, né, descrevendo ali em Efésios. Trate cada divergência ou desentendimento antes que cresça muito e se torne incurável. O desentendimento sem tratamento se transforma em mágoa. Todos os casamentos têm desentendimentos, mas todos os desentendimentos têm cura, se tratados na hora certa, com humildade, amor e respeito. Então, para a gente pensar um pouquinho a importância que é todo casal, no relacionamento, as famílias, o diálogo é essencial. Existem também algumas atitudes a serem estimuladas. Por exemplo, devemos agir com simpatia e é possível discordar também sem brigar no relacionamento. Provérbios 15:1 destaca que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita. Isso é real, né? A verdade ela deve dominar a convivência, mas a verdade deve ser dita em educação e simpatia. Mesmo em momentos que sejam necessárias palavras mais duras, devem agir com carinho e respeito mútuo. Lembramos que o importante não é só o que se fala, mas também como se fala. E por fim também, outra atitude a ser estimulada: tenha sempre predisposição para o diálogo. Né? As palavras sábias ouvidas em silêncio valem mais do que o clamor de quem governa entre os tolos. Eclesiastes 9:17. Devemos aproveitar as oportunidades para uma boa comunicação. Os cônjuges devem estar sempre abertos para conversar e para fazer novas combinações. Use a boa comunicação para proteger seu lar em todas as direções. Caminhar com humildade também é importante. Respeitar opiniões divergentes, né? A Bíblia fala sobre isso, né? Em Provérbios 16:18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Podemos até discordar de algumas opiniões diferentes, mas temos de defender o direito de cada um de se comunicar e se expressar. Não se pode levar as divergências para o campo pessoal. Temos de crescer discutindo opiniões diferentes apenas nos campos das ideias. E, por fim, saber ouvir antes de falar. Tiago 1:19 diz: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Esteja sempre pronto e aberto para ouvir e procure pensar muito antes de falar. Desenvolva a saudável prática de ouvir olhando nos olhos, dando toda atenção para quem fala. Os maridos precisam desenvolver essa habilidade e as esposas têm que entender e devem entender, né? Escolher o momento certo para conversar com o marido. Então, para a gente refletir um pouco a importância que é termos um bom diálogo, um bom relacionamento em casa e que a conversa, a discussão, né, verbal é importante para o nosso crescimento pessoal e, acima de tudo, para termos e gerarmos uma harmonia em nosso lar, na nossa casa, com os nossos filhos também. Bem, tá aí, então, esse vai ser agora, durante o mês de outubro, o tom do nosso encontro aqui às quartas-feiras com a nossa terapeuta Rosinha Oliveira. Muito obrigado pela participação, pela presença e até então semana que vem. Até, é uma alegria estar aqui. Que Deus abençoe a todos os casais, a todas as famílias que estão nos ouvindo neste momento. Amém.
Amigo ouvinte, para mim, Israel Fernando, foi também um prazer, um privilégio ter feito companhia cristã para você ao longo desta quarta-feira. Um grande abraço, fique na paz. Até amanhã às 8 horas, se Deus assim permitir. Fique agora na sequência com Novo Tempo Notícias.